1 Pedro capítulo 5, quem achou? Verso 6. Nós vamos ler do 6 ao 11. Estão prontos para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Você sabe o que é sóbrio? Lúcido é o contrário de alguém bêbado, de alguém tonto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando e buscando a quem possa tragar. Presta atenção. Aí o versículo 9: ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Verso 11: a Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Vamos voltar ao 7. Amém. Eu vou contar até 3 e todos vamos ler juntos. Amém. 1, 2, 3, já. Muito bem. Oremos. Querido Deus, nós já te louvamos com hinos, expressamos a nossa gratidão a Ti, ó Deus, porque estamos aqui no meio da semana na Tua presença, e oramos para que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. Fala com a Tua igreja, nos abençoa nesta noite, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode projetar aí a terceira logo abaixo dos avisos. Amém. Queridos, eu quero hoje falar sobre algo que eu luto há muito tempo contra isso, e Deus tem me ajudado. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Mantenha a sua Bíblia aberta em 1 de Pedro capítulo 5 por enquanto. Daqui a pouco nós vamos ler outro texto. Mas eu queria perguntar aqui se tem alguém aqui que se considera ansioso ou ansiosa. Aí em cima ou aqui embaixo tem alguém? Muitos irmãos. Amém. Pastor, eu não sou, mas vai servir para você também. Não, aqui tá bom. Para ajudar quem é. Amém, irmão? Para ajudar quem é. Queridos, preste atenção. O apóstolo Pedro escreve, e olha que isso foi há cerca de 2000 anos atrás. E em uma época em que falar de ansiedade era algo que não era moda, que não era algo que se via, em uma época em que falar de ansiedade não era como falar hoje, porque hoje até quem não tem ansiedade sabe o que é ansiedade, porque a ansiedade está tomando conta. Há cerca de 2000 anos atrás, Pedro escreve e ele dá alguns conselhos, e no versículo de número 7 ele diz assim: lance sobre ele. Amém? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, vírgula, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Pedro fala, ele dá aqui um conselho e ele faz uma afirmação. Qual conselho ele dá? Lance sobre ele a sua ansiedade. Amém? E ele faz uma afirmação:
Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Se fosse verdade, você tinha dito amém. Para mim tem sido uma verdade. Eu posso lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de mim. Aleluia. Na teoria, isso é fácil. Na prática, é bem difícil. Escute bem. Falar sobre lançar em Deus, em Jesus, a minha ansiedade, é tranquilo. O problema é na hora de eu fazer isso. É isso aí que se torna difícil. Porque praticar, a coisa já muda de figura. Então presta atenção. O que de fato é ansiedade? Pode passar. Ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Amém, irmãos? Preste atenção. Existem níveis de ansiedade. Escute isso. Existe um nível de ansiedade que é saudável. Amém? Por quê? Porque a ansiedade, quando ela é em um limite saudável, ela te leva a se mover. Ela te leva a ir em busca das coisas. Ela te leva a não ficar acomodado. A gente chama de ansiedade, mas na verdade, a ansiedade que eu quero falar aqui não é esse tipo de ansiedade. É uma ansiedade que ultrapassa esse nível e começa a se tornar um distúrbio. E hoje eu digo porque eu vou te mostrar aqui ao que a ansiedade pode te levar. E nós, se não vigiarmos, hoje nós temos uma igreja cheia de crentes ansiosos. E quando você não freia a ansiedade, ela pode arrancar a sua fé. Escute isso. A ansiedade, ela pode arrancar a sua fé. E é por isso que o Espírito de Deus me despertou para falar sobre isso essa noite. Amém, queridos? Passa aí, eu não sei se você sabe disso, mas passa aí, por favor. Você sabia que o Brasil é o campeão mundial da ansiedade? Quem sabia disso? Tirando o Wikipédia, José Walter. Alguém mais sabia? Deixa eu levantar a mão, que tudo que eu perguntar, você que você sabe. Isso é um crânio. Mas olha para cá. Alguém mais sabia? De todos os países do mundo, os mais ansiosos são os brasileiros. De todos, para você ter uma ideia. Todos. O brasileiro é ansioso. Significa, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 19 milhões de brasileiros sofrem desse distúrbio em diferentes níveis. E se você, escute, não vigiar, isso pode destruir a sua vida. Mas eu repreendo em nome de Jesus toda ansiedade. Amém, irmão? Então vamos lá, pode passar. A Bíblia já falava, irmão, dessa questão da ansiedade, como eu disse aqui. E ela sabia que hoje isso nos assolaria. Existem instruções de Deus que veremos mais à frente, para nós vencermos este inimigo da nossa fé. Pode passar. Muito bem. Aliás, volta, deixa lá. Muito bem, deixa aí. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Não projeta não. Vou pedir para o pessoal abrir. Tem irmão que já está tão acostumado que nem abre, então vai ficar sem ler. Não traz nem a Bíblia, vai ficar sem ler. Amém, irmão? Tem irmão que se mandar abrir em Gênesis, ele fica. Gênesis? É perto de Apocalipse, né? De tanto que lê Bíblia em celular, só em celular, ou então nem para a igreja está. Aí esse pastor, eu sou assim mesmo, irmão. Sou assim mesmo. Achou Mateus 6, irmão? Vamos ler do 25 a seguir.
Por isso eu vos digo, não andeis o quê? Algumas Bíblias dizem cuidadosos, na minha diz preocupeis, mas na maioria das traduções diz, não andeis ansiosos. Olha para você ver, há 2000 anos atrás Jesus já estava dizendo, cuidado com a ansiedade, viu? É forte ou não é, irmão? É forte ou não é, irmão? Cuidado com a ansiedade. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que a veste? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas, ou não valeis mais do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, vamos mudar, irmão, quem de vós com as suas ansiedades, isso aqui eu estou falando para mim mesmo, porque eu luto contra isso, amém, irmão? Contra a ansiedade. Só quem sofre da ansiedade que sabe quanto isso é difícil para vencer. Aí Jesus está dizendo, quem de vós com as vossas preocupações poderá acrescentar um côvado da sua estatura? E quantas vestes, porque vos preocupeis? Olhais para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Verso 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Ele faz uma ligação entre a ansiedade e a falta de fé. Percebe? Porque quando ele diz, ó homens de pequena fé, por que estão ansiosos e preocupados? Ele está dizendo, tenham cuidado, porque a ansiedade pode roubar a fé de vocês. Versículo de número 31, portanto, não fiqueis ansiosos. Ansiosos é que é preocupados, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, ou seja, quem não tem Jesus, quem não tem Deus, buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Agora olha o 34 como é forte, irmão. Só os pentecostais vai dar glória. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Diga amém, aleluias. Igreja, presta atenção. Escute o que eu vou te falar agora. Jesus aqui separa um sermão para falar sobre ansiedade, irmão. Se Jesus separasse um versículo só para dizer não fiqueis ansiosos, já era algo importantíssimo. Ele não separa um versículo, ele separa um sermão. Por quê? Porque ele sabia que na nossa época nós andaríamos ansiosos por causa das coisas. A pergunta que muita gente se faz é: o que será do meu amanhã? E ele disse: não façam essa pergunta. Lutem pelo amanhã, mas não perguntem o que será do meu amanhã. Porque quando você diz o que será do meu amanhã, você está dizendo: eu não tenho um Deus amanhã. Quando você diz o que será do meu amanhã, você está pegando tudo que você diz glória a Deus e aleluia aqui e jogando na lata do lixo. Pergunta a você: Deus já deixou faltar para você alguma coisa? Escute o que eu vou te falar, querido. Jesus está dizendo: olha, tenham cuidado, para que vocês não se tornem como gentios. Porque os gentios, eles vivem angustiados pelo amanhã. Eles vivem preocupados, e eu não estou me referindo a uma preocupação que é natural do ser humano. A gente se preocupa com a conta que tem que pagar amanhã, com as coisas, semana que vem. Não estou falando de uma preocupação normal, estou falando de algo que tira a nossa paz. E eu vou te mostrar que tipo de ansiedade Jesus está falando aqui. Não é a ansiedade que te faz responsável, é a ansiedade que tira a tua paz e a tua fé. É diferente. Eu vou te mostrar aqui a montanha russa da ansiedade. Passa aí, por favor. Olha lá. Eu não encontrei uma imagem melhor, então vai essa mesmo aí.
ele botou ali do empreendedor, mas uma montanha russa nos seus sentimentos. E aí o otimismo se torna entusiasmo e excitação, porque você está se arrumando, você está se preparando para ir trabalhar ou para fazer coisas, e você está indo bem. Mas aí da excitação vai para a euforia. E na euforia, quando alguma coisa começa a dar errado, quando as portas não se abrem, quando algo começa a sair do seu controle e por aí vai, sabe o que começa a acontecer? A ansiedade começa a bater na sua porta, porque aquele dinheiro que você pensava que ia receber, não veio, porque aquela situação não foi do jeito que você queria, porque as coisas não estão correndo tão rápido, e aí você então começa a declinar, porque da euforia você começa a partir para a ansiedade, e da ansiedade você vai para a negação, e esse é algo muito perigoso, é quando a gente não quer sentir e começa a negar, mas ela está lá, e aí vai descendo, e vai para o pessimismo. E presta atenção, se você não vigiar do pessimismo, vai para o pânico, e do pânico, vai para o desânimo. E aí, é aqui que eu queria falar para vocês, sabe por quê? Porque quem sofre de ansiedade, vai chegar um momento que quando chegar ali, a ansiedade, tá vendo? Quando chegar ali, tá vendo o nome ansiedade? Quem tá vendo? Tá vendo? Não, irmão, misericórdia, ninguém tá vendo? Ansiedade. Quando chegar ali, é a hora de você fazer uma escolha. É isso que acontece comigo. Quando chega ali na hora da ansiedade, aí eu tenho que fazer uma escolha. E aí Pedro diz assim: Amarildo, fique ligado, pega a sua ansiedade, vai. Faz o quê? Ih, mano, eu fiz isso de propósito. Foi isso que Pedro... Não, Pedro disse assim: pega a tua ansiedade e entrega na mão de papai. Não. Ele não disse entregue, ele disse... ó. Esse Jesus está ruim, deixou cair. Mas presta atenção, por que ele não disse entregue? Por que ele disse lance? Vou jogar esse copo de vidro para o marido. Pega, marido. Por que eu não jogo? Porque eu não confio se ele vai pegar ou não. Eu só lanço para quem eu confio. Entendeu não? Ele está dizendo: eu não estou mandando você entregar, eu estou mandando você lançar. Por quê? Obrigado, querido. Porque eu só lanço na mão de quem eu confio. Se eu não confio, eu não lanço. É por isso que os crentes não estão lançando, eles estão colocando. Por quê? Porque colocar, ele faz assim, ele coloca, aí ele... Deus está demorando muito. E quando você lança, você está dizendo: não quero nem saber, pega aí, Senhor. Escute, Deus está dizendo: ou você confia em mim, ou você não confia. Eu não estou pedindo para você entregar, eu estou pedindo para você jogar. Por quê? Prepara para dar uma glória. Porque quem está do outro lado é poderoso bastante para segurar toda a tua ansiedade e medo e dizer: eu estou no controle. Quando eu chego na ansiedade, irmão, eu começo a enfrentar uma batalha, porque a montanha russa começa a querer descer. E aí nessa hora é que eu tenho que lançar. Se você não lançar, você começa a descer a montanha russa. E aí o que é que acontece? Do desânimo, do pânico vai para o desânimo. E se você não vigiar, do desânimo vai para a depressão. E na depressão, ai meu amigo, só um milagre. E aí você tem que começar a subir de novo e aí se torna difícil. Escute, querido, quando a Bíblia usa a expressão angústia, é uma expressão antiga. Aliás, a expressão depressão é uma expressão moderna para a palavra angústia. Quando a Bíblia fala angústia, a Bíblia está falando depressão. Amém? Preste atenção no que eu vou te falar. A ansiedade, se não freada, se você não fizer o que Pedro falou, se você não fizer o que Jesus falou, ela vai começar a descer a ladeira. Pode passar. Escute isso. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui rapidamente. Eu não sou psicólogo, psicanalista nem médico, mas eu tenho o Espírito Santo, amém, irmão? Que foi quem deu sabedoria para todos esses. Então eu vou te passar algumas coisas aqui para que você entenda.
Esse aí é um ciclo vicioso da ansiedade. A ansiedade nasce. Se você não vigiar, você começa a ter ataques. Se você não entregar na mão de Deus, você começa a ter pânico. E aí você começa a ter pensamentos negativos, porque a ansiedade te leva a dizer assim: algo mal está para me acontecer. Você sabe o que é a preocupação? Eu estou falando da preocupação responsável, estou falando da preocupação excessiva. É você vivenciar uma dor que nem sequer aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. E o Senhor está avisando alguém aqui: eu sou contigo. Para que temer? Você canta isso, e aí você começa a ter sintomas. Eu vou mostrar algumas coisas rapidinho aqui para os irmãos. Sintomas como aumento dos batimentos cardíacos. Tem gente que vai parar no hospital por causa disso. Começa a suar, falta de ar, mal-estar geral, o pulmão fica... Escute, querido, por trás da nossa ansiedade há uma ação de demônios também. Onde o diabo mais ataca é a sua mente. E pensamentos tomam teu coração. Será que eu vou morrer? Coisa e tal, e por aí vai. Pode passar. Presta atenção, alguns gatilhos. Pensamentos negativos, perfeccionismo, sobrecarga de trabalho, medo do julgamento, alimentação desequilibrada, isolamento social, sono irregular. Tudo isso tem gerado em nós ansiedade. Eu estou falando que existem coisas que podem ser melhoradas fisicamente. Se você não melhora fisicamente, se você não tenta mudar isso, Satanás vai se aproveitar das brechas que você deixar. Alguém me entende? Diga amém. Ele se aproveita. E Satanás está se aproveitando de brechas que nós estamos. Por exemplo, perfeccionismo. Eu tenho muito isso aí. Isso é uma coisa que, se você não vigiar, ele atormenta, porque você quer as coisas certas, do jeito certo. E se você começa a ficar sobrecarregado, porque as coisas têm que sair certas. E se você não vigiar, Satanás começa a usar isso na sua mente, te atacar. As coisas não estão certas, você falhou nisso, você errou naquilo, e você começa a se culpar. Há pessoas que têm nutrido pensamentos negativos. Na época, por exemplo, da pandemia, irmão, aqui estava em alta, né? Ainda hoje. Que foi de gente que encheu sua mente de pensamentos negativos. Enfim, pode passar, por favor. Ouça isso. Isso aqui pode provocar ansiedade. Mudanças em sua vida, mudanças repentinas. Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Porque alguma mudança está acontecendo na sua vida. Traumas podem causar ansiedades. Doença, diagnóstico de uma doença, uma crise financeira. Aí o Senhor usa Pedro dizendo: aprenda. Pega o teu trauma e lance. Pegue a tua crise financeira e lance. Pegue qualquer mudança e qualquer medo do amanhã e jogue. E quando você cantar porque Ele vive, posso crer no amanhã, transforma isso em uma verdade na sua vida. Diga glória a Deus. Pode passar. Olha aqui. Eu peguei isso aqui para os irmãos verem. Não dá para falar tudo, mas ouça. Será que tem crente ansioso? Aumento ou diminuição do apetite? Ou come demais, ou para de comer. Vê perigo em tudo. Não viu? Medo de tudo. Vem uma moto ali, vem uma moto ali. Se bem que uma moto dá medo mesmo. Irmão, quando vai encostando o carro de noite, que eu vejo uma moto, eu já fico logo. Mas enfim, vamos deixar isso quieto. Os motoboys sofrem. Sofre antecipadamente. Já fica: será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Ansiedade, irmão. Não consegue viver no momento.
Ou seja, não consegue viver no presente. Eu falo direto para minha esposa, eu falo assim: admiro você, porque você vive o hoje. Hoje eu estou melhor, mas antigamente o hoje para mim não existia. Eu só ficava pensando, daqui a 5 anos, pá, daqui a 10 anos, pá. Eu não vivi o hoje. Aí Deus, o Espírito Santo falou comigo assim: tu pode morrer amanhã e não viver o que eu estou te dando hoje. Aí o Senhor começou a falar comigo: ou você deixa eu controlar você, essa ansiedade, ou você não vai desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Porque a ansiedade não te deixa ter paz. Quem está entendendo? Porque você fica tão ansioso pelo que vai ser amanhã, e o pior é se o seu amanhã não chegar. Aí tu não vive nem o amanhã nem o hoje, não viveu nada. Necessidade de ter controle de tudo, precisa resolver tudo muito rápido. Insônia ou sonolência, pensamento acelerado. A mente? Alguém aqui deita a mente? É eu. Ansiedade, irmão. É. Aí o Senhor controla a minha mente. Aí, irmão, eu começo logo a orar: Senhor. E quer ver, irmão? Você começa a orar, o Senhor não vem. O Senhor te dá logo uma paz na alma. Daqui a pouco você já está babando. É. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmão, cuidado com essas coisas aí. São coisas que a ansiedade tem causado em muita gente. Pode passar? Quem sofre com transtornos de ansiedade geralmente se vê tomado por pensamentos negativos que invadem a mente sem aviso. Pessoas com transtornos de ansiedade são pessimistas. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não haja nenhuma evidência que aponte para isso. Pode passar? Eu botei alguns sintomas aqui de ansiedade. Pode ser que você se identifique. Preocupação excessiva. Como nós falamos, existe um limite. Insônia, medo irracional. Tem gente que está bem empregado e ele fica assim: se eu perder o emprego, se eu perder o emprego, se eu perder o emprego. Ou não é? Ou não é, irmão? Ai, se eu ficar careca, se eu ficar careca. Jorge não tem essa preocupação, né, Jorge? Graças a Deus, né, irmão? Presta atenção. Tensão muscular, aqui, irmão, ó. Endurece tudo. Hã? Aí você fica. Esse irmão é fogo puro, irmão tá na igreja. Não é, irmão, tá tenso. Tem gente que é tão tensa que ele está no culto, ele não consegue nem prestar atenção na palavra. Ele fica tenso. Isso está te prejudicando, irmão. Porque em vez de você estar vivendo um momento com Deus, você está permitindo que o teu medo te controle. E o diabo está só olhando. Tem gente, eu já vi em cada pregação de bobajada. Aqui o diabo não entra. Aqui o diabo não entra. Por que igreja é roubada? Templo é roubado? Por que gente cai endemoniada dentro de igreja? Não, você não entende. Isso aqui é parede, irmão. Você pensa que você está no culto aqui, não tem demônio te olhando, não? Tentando atrapalhar. Já assistiram um filme antigo chamado, acho que nunca assistiram não, talvez Marcos ou alguém aqui, Demônios do Templo. Demônios do Templo. A luta de um pastor que assumiu uma igreja onde vários demônios atuavam dentro dessa igreja, só que eram formatos de seres humanos. Aí era mais ou menos assim: meu Deus. O pastor estava pregando, aí ficavam os dois demônios aqui olhando. Aquele ali, joga uma seta nele. Aí jogava. Aí o irmão. Mas não é de irmão que trabalhou, acordou cedo, trabalhou o dia todo, que aí tem esses casos, né? Tem esses casos. Não, era seta mesmo. Aquele outro ali, pá, jogava uma seta, que tem gente que vem para o culto com a brecha aberta.
ele vem tão na carne, irmão, que ele vem fedendo a churrasco, é ou não é? Dá brecha. Ele não... Eu já vi gente, irmão, que vem para a igreja, que vem atrás de namorada. Vou ver as gatinhas naquela igreja. Você acha que o diabo não joga certo num elemento desse? Joga, irmão. Vem ficar atrapalhando o culto, é o diabo. Joga certo. E aí a luta, você pensa que na hora do culto Satanás não atua, não. Joga a seta na mente dele. Joga. Não presta atenção. Aqui, o pastor vai liberar uma palavra rema. Não deixa ele ouvir, não. Joga uma seta. Porque se ele pegar a palavra e entrar, a vida dele é mudada. Aí o Satanás fica trabalhando. Então a tua ansiedade na mente muitas vezes pode ser ataques do diabo, medos irracionais, tensamos, problemas digestivos, medo de eventos sociais, sensação de constrangimento, crises de pânico. Pode passar. O aumento da pressão arterial, seja pressão alta, né? Batimento cardíaco acelerado e até diabetes. Em muitos casos, você sabia disso? Pode estar ligado à ansiedade. Sabia disso? Olha para o irmão do lado e diga assim: se acalme mais, irmão. Fala para você: acalme mais. Se acalme mais. Diga para ele: não é para você ir para o céu agora não. Fala para ele: não é para você ir para o céu agora não, irmão. Calma. Calma, irmão. Amém? Ai, meu Deus. O pastor me chamou para fazer uma oração. Fica até com medo. Fica até com medo. Vai passar. A ansiedade pode te levar a 3 coisas. Primeiro, síndrome do pânico. Isso aí, irmão, cresceu na época da pandemia, né? Pânico, medo. O que vai ser? Agora, como é que eu vou comer? Meu Deus. Pânico. Se você não vigiar a síndrome do pânico, saiu. Agora me quebrou. Vou mexer bem na hora. Síndrome de Burnout. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é? Eles são desinformados, viu? Wikipédia sabe, mas sabe não? Eita! Sabe? Exatamente. Mas olha, o senhor perdeu hoje. Exatamente. Excesso de trabalho, desgaste mental. Você começa a sentir cansaço excessivo, né? Desgaste. Você começa a ficar, e pode te levar a uma depressão. E muita gente não está assim. Quem está entendendo isso? E às vezes na era das redes sociais, nós vivemos achando sempre que a vida do outro é melhor do que a nossa. E então queremos alcançar o que o outro alcançou, queremos ser o que o outro é, ou ter o que o outro tem. Há pessoas que sofrem e aí começam a correr, porque ele também tem que ter, ele também tem que fazer. Se alguém tem um carro, ele tem que ter também. Se alguém tem uma casa, ele tem. Não estou falando de uma realização pessoal, de uma necessidade, estou falando de uma motivação errada. Isso gera uma ansiedade, porque ele não consegue alcançar, ele não consegue ter, e ele começa a se cobrar. E muitas vezes Deus está dizendo: tudo é no meu tempo, tudo é na minha hora. Mas você não entende isso. E o diabo usa uma conversa: se você não faz, você é preguiçoso. Eu quero é verdade. Você não faz, eu sou preguiçoso. Se você não faz, você é acomodado. Não. Você tem que entender que cada pessoa tem seu tempo. E você não pode ultrapassar os limites, porque muitas vezes, irmão, nós estamos sendo movidos pela ganância e por uma ansiedade desenfreada. Muito bem, dá para passar? Voltemos a Mateus 6, 25 a 34. Agora pode projetar. Amém? Mexeu aí, foi, querido? Tirou o não? Pode. Maravilha aqui. Só tira um pouquinho do grave para mim aqui. Mas pode projetar. Nós estamos já encerrando, mas ouça. Não andeis ansiosos. O que Jesus está dizendo, repito, não é para você não se preparar para o dia de amanhã.
Não é para você não se projetar, não é para você não poupar. Presta atenção. Existem princípios. Esse dia eu estou lendo um livro e o autor disse assim: se você poupa para os dias difíceis, é isso que você vai ter, dias difíceis. Porque tem gente que a mentalidade está errada. Vou poupar para os dias difíceis. Então você está já dizendo, atraindo isso. Não, eu poupo para viver, para desfrutar. Se vier dias difíceis, estou preparado. Mas eu não poupo para isso. A mentalidade de muita gente é: amanhã eu vou enfrentar uma crise, então já estão preparando. Não. Há pessoas, infelizmente, irmão, eles estão ansiosos, e não é, como eu digo, uma preparação para o futuro. São pessoas que já estão esperando o ruim do futuro. E o que Jesus está dizendo: não seja assim. Porque faz o seguinte: olhe para as aves, veja se alguma morreu de fome. Elas não trabalham igual você, elas não ajuntam em celeiros, mas todos os dias eu estou provendo alimento para elas. Diga glória a Deus. Olhe para os lírios dos campos, todo arrumado, tá? Nem Salomão em toda a sua glória. Eles nascem num dia, morrem no outro, e eu estou cuidando. Porque eu vou largar você de mão. Aleluia. Amados, pode passar. Pode passar. E ele faz uma pergunta: qual de vós, com todos esses cuidados ou ansiedade? Irmão, pastor, isso aí eu já sei, querido. Não sei se foi Martinho Lutero que disse: nós temos que ouvir o evangelho todo dia, porque a gente esquece dele todo dia. A gente sabe, mas quando ouve de novo, quando ouve novamente, a gente percebe que precisava ouvir aquele de novo. Ele está dizendo o seguinte: seu cuidado, essa agonia toda, ao invés de te dar a vida, pode até te matar. Porque, em outras palavras, você vai conseguir aumentar um côvado, você vai ficar mais alto, ou vai viver mais um pouco? Não vai. É mais fácil você viver menos do que viver mais. E aí, pode passar. Ele está dizendo a mesma coisa que eu falei: vocês estão ansiosos pelo que vão vestir? Pode passar. Pode passar. E aqui eu volto que eu disse: homens, no final ele nos chama de homens de pequena fé, porque estamos permitindo que a ansiedade nos controle. E aí eu vou dizer para você, querido, é uma luta, para algumas pessoas mas ouça, por favor, em nome de Jesus, quando a ansiedade quiser tomar rédea, joga ela para Jesus e deixa o Espírito Santo. Diga aleluia por isso. Aí tu manda ela sentar, diga: senta lá, vai lá. Que quem controla a minha vida não é você, ansiedade. Quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Estou pegando para vocês, mas estou pegando para mim. Bem? Vai passar. Agora bota o... aqui. Não andeis, pois, inquietos. Eu tinha 17 anos. E quando você tem 17 anos, 16, 17, 18, você fica ansioso pelo que a sua vida vai ser, né? Você já está numa idade que você já está pensando o que eu vou ser. Você tem que se definir. Você tem que... Não é se essa é macho ou fêmea não, entendeu, irmão? Vocês estão entendendo, né? E eu sabia que eu tinha chamada para o ministério, mas nada acontecia. Nada acontecia. Eu vim do sul da Bahia, que eu sou de Eunápolis para Salvador, e Deus me tratou, porque eu vim crente abafando que eu ia chegar aqui, as coisas iam acontecer, e deu tudo errado, nada acontecia. E aí eu que prego, irmão, eu tenho um prazer de pregar. Deus me deixou 2 anos sem pregar, sem pegar um microfone para falar nada. Deus me quebrou. E nesse período que ninguém lembrava que eu existia, que eu me tornei um invisível no mundo, eu estava nessa fase de agonia. Aí um dia eu estava sentado na sala da casa dos meus pais,
estava passando um programa da Internacional da Graça. E o R.R. Soares estava ministrando. Aí naquele dia Deus usou ele. Ele olhou para mim. Acho que ele estava me vendo, só pode. E disse assim: a Bíblia diz: não andeis inquietos por coisa alguma, nem a obra de Deus pode inquietar você. Eu digo, foi uma flecha. Ele disse: nem querer fazer a obra de Deus, ou se Deus tem um chamado na sua vida, pode inquietar. Se está lhe inquietando, não é Deus. Você tem que aprender a descansar. Aí eu descansei, não demorou muito. Eu já era pastor. Deus primeiro queria me ensinar eu descansar para depois Ele fazer. Eu tenho aprendido que quando a gente está muito querendo uma coisa, Deus não dá, porque a gente endeusa, transforma aquilo em um Deus. Aí Deus espera você não querer muito como você queria tanto antes, porque você descansa. E quando Ele te abençoa, parece que Ele te abençoou quando perdeu a graça. Não, Ele não te abençoou quando perdeu a graça. Ele te abençoou quando você entendeu que a bênção não era maior do que o abençoador. Amém, irmãos? E aqui a gente tem que parar de ficar inquieto. Pode passar. E ele diz mais: Deus, o vosso Pai, sabe o que você precisa. Eu sempre digo que Deus sabe o que a gente quer e Deus sabe o que a gente precisa. E Ele está dizendo: o vosso Pai sabe que vocês necessitam de roupa, de alimento. Você precisa de um perfuminho. É ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Você precisa de um monte de coisa. Deus sabe disso. E Ele não vai deixar faltar. A prova disso é que eu sei que tem irmão aqui que já ficou desempregado. Passou, você pensa: pô, se eu ficar desempregado, o que vai ser? Deus deixou você ficar desempregado. E você viu, aí você falava: o que vai ser? Deus mostrou o que seria. O alimento estava lá. Você abria o guarda-roupa, perfumes. Qual que eu uso hoje? Você chegava na igreja, porque tem aquele irmão ali luxa, viu? E você todo luxando, mas sem um conto no bolso. Mas Deus te vestia. Estou falando alguma mentira? Porque para mim não. Não sei se para você, porque eu nunca vi nenhum irmão chegar aqui pelado. Sabe o que Deus estava te dizendo? Eu não preciso do seu emprego para te sustentar. Eu sou maior do que o teu emprego. Eu sou maior do que o teu salário. E não fique na cabeça: e o que vai ser na minha vida? Você tem um Deus. Aleluia. Vai passar. Mas buscar primeiro. Aí Ele dá esse conselho: ao invés de você ficar ansioso, busca o reino. Faz minha obra, diga glória a Deus. Se entrega para mim, eu não vou deixar. Irmão, vou te fazer uma pergunta: será que existe patrão melhor do que Jesus? Aleluia. Pode passar. Deus está nesse lugar, irmãos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Ou seja, você tem que entender que o teu amanhã você não sabe nem se vai existir. Pode passar, voltar para o slide para encerrar. Glória a Deus. Tem irmão que está ansioso para casar. O manto desceu aqui agora. Meu Deus. Papai vai falar agora aqui. Cuidado com essa ansiedade, porque você pode entrar em uma armadilha. E você vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Ah, pastor, mas querido, você que está solteiro, você que está solteira, eu vou te ensinar uma coisa. A melhor coisa
é você encontrar a pessoa certa e que se encaixa no que Deus colocou para a sua vida. Porque, escute, eu vou falar, uma mulher abençoada, ela eleva o homem. Mas uma mulher, meu amigo, eu não vou falar a expressão aqui, ela joga o homem lá no chão. Quem está entendendo? Estou falando mais da mulher, porque a mulher tem um poder de influência muito mais do que o homem. O homem também, mas a mulher mais. Por isso, você que é varão, que é homem, cuidado com o tipo de mulher que você vai casar. Quando eu estava solteiro e eu encontrei a minha metade da laranja, eu dizia para ela: você vai casar por causa da minha beleza ou da minha fortuna? Fale logo. Brincadeira. Eu dizia para ela assim: você sabe que eu tenho um chamado, você sabe que eu sou do ministério, né? Ela dizia: sei. Eu falei assim: se tiver que comer casca de ovo, você vai comer? Ela dizia: vou. Às vezes quando eu virava para ela, dizia assim, eu já era pastor, né? Ela dizia assim: você não está casando comigo porque eu sou pastor não, né? Porque você não vai casar com pastor, você vai casar com Gileno. Está entendendo isso? Agora, óbvio que você casando com Gileno, você vai ter que se casar com o meu chamado. Porque quem casa com o homem que tem chamado, tem que casar com o chamado dele. Ela dizia: não, casei com essa mulher, irmão, nunca me exigiu nada, nunca reclamou de nada, nunca. E olha que a gente passou momentos assim terríveis. Nunca tocou em questões de financeira, de dinheiro, nunca me humilhou. Eu queria desistir no início, eu dizia não, ela dizia não, você não vai desistir. Me botou. Eu estou aqui hoje graças a Deus e depois graças a ela também. Agora, se eu tenho uma mulher que só pensa em dinheiro, não sei porque Deus está me usando para falar isso. Eu estava afundado. Se eu tenho uma mulher que não me incentiva na obra, eu não estava aqui hoje não, irmão, já tinha se separado. Eu vou falar um negócio aqui, viu? Deus está me usando. Homem de Deus, quando você for casar, faz o que igual eu fiz. Mas não foi porque eu quis, não. Foi porque eu quis, não. A gente foi para a pizzaria. Chama ela para ir para a pizzaria. Chegamos lá, comemos a pizza, namorando. Quando terminou de comer a pizza, eu botei a mão. Eu disse: vixe, esqueci minha carteira. Ela olhou para mim e disse assim: deixa que eu pago. Eu digo: eita, essa mulher de Deus. Naquele dia confirmou. Mas eu esqueci mesmo, irmão. Não foi. Mas você pode fazer esse teste de propósito. Só não minta. Mas foi. Enfim, deixa isso pra lá. Vamos voltar pro assunto. Pode passar. Querido, eu estou finalizando. Eu quero deixar essa palavra aqui. Será que um Deus que criou e sustenta o universo não poderá cuidar de você e da sua família? Eu queria entender essa lógica. Um Deus que criou o universo, sustenta o universo, mas não pode, ele não consegue cuidar da minha família, mas ele sustenta o universo. Ou será que quem te criou, ele te criou do nada e tem o poder de te manter vivo? Você só está vivo porque ele mantém você vivo. Amém, irmão? Não tem poder de te suprir ou de cuidar do seu amanhã? Ele tem poder para me dar vida, coisa que ninguém tem, mas não tem poder para suprir minha necessidade. Chega a ser, irmão, não vou nem falar paradoxo, chega a ser uma coisa ridícula. Eu estou no culto. Tu és o Deus que sustenta o universo. Tu é grande demais, meu Deus. Aí Deus está do céu. Eu sustento o universo. Aí quando sai ali da porta, amanhã, o que vai ser da minha vida? Você está dizendo que sustenta o universo? Que conversa é essa? É um show que você faz? É um espetáculo para mim que você faz? Você não crê nem no que você fala.
Pastor, mas de vez em quando, tudo bem, de vez em quando a gente é assaltado mesmo pelas dúvidas. Mas a gente não pode deixar que isso se torne constante, irmão. Porque tem gente que está constante. É só com medo do amanhã, com medo do amanhã. Isso é para ímpio, irmão. Isso é para quem não tem Jesus. E eu vejo o ímpio dizendo: eu tenho fé em Deus, não é nada, vai dar certo. E o crente, meu Deus. Tem crente, irmão, que a boca só é pessimista. Rapaz, vai cair, viu? Vai desabar, vai dar errado. Aí uma verruguinha, rapaz, isso pode ser câncer, viu? Caiu um pouquinho de cabelo, rapaz, se fosse você, não sei não, né? Do jeito que tá solando aí. Que é isso, irmão? Que boca é essa? Sai logo de perto. Vai passar. Convencer a ansiedade. Isso aqui, a psicologia, a medicina, né? Passa isso aqui. Eu falei, não, vou botar isso aqui. Não sou médico, mas vou botar para os irmãos verem isso aqui. Pratique atividades físicas. A forma mais comum de controlar a ansiedade é a prática de exercício. Reduz o seu estresse diário. Tudo que está causando estresse, elimina. Amém? Eu vi um médico dizendo que muitas vezes a gente está buscando o que causa estresse, né? A gente tem coisas que a gente sabe que dá, mas a gente continua fazendo e mantendo aquilo. Experimente controlar a respiração. Evite pensamentos negativos. Evite alimentos com triptofano. Não sei nem o que é isso, mas botei aí. Tome um chá. Mantenha um foco de atenção no presente. Seja mais organizado. Passa aí, por favor. Agora é isso. Eu quero finalizar me focando em algo. Eu vi um médico, não é cristão, e ele usou o seguinte, a primeira coisa que ele indicou, que ele disse: meditação. Ele falou assim, porque para ele, né, ele vai usar essa expressão, mas meditação, porque como ele não é crente, né, ele quis dizer assim, a sua religião, na Bíblia, meditação, ele disse a primeira coisa, o cara não é crente, para você vencer a ansiedade, meditação. Você sabe o que é meditar segundo a Bíblia? É esvaziar a mente e enchê-la de coisas boas. Quando eu leio a palavra, eu estou esvaziando a minha mente das informações que o mundo me deu, e eu estou enchendo a minha mente com a palavra de Deus. Diga aleluia por isso. Meditação para o crente é oração e leitura bíblica. Agora passa aí, por favor. Uma pesquisa comprova que leitura da Bíblia reduz depressão e ansiedade, irmão. Pesquisa, pode passar. O estudo avaliou a eficácia do programa de estudo bíblico, curando as feridas do trauma, aplicado na cadeia de Riverside. 210 homens e mulheres participantes do programa e outros 139 presos não participantes responderam à pesquisa da ABS. Ouça isso. Os resultados apontaram que o grupo que passou pelo programa teve queda nos sentimentos de ansiedade, depressão e raiva, e tinham menos pensamentos suicidas. Os participantes do estudo bíblico também experimentaram um aumento no sentimento de perdão, resiliência e compaixão. Os pesquisadores do estudo disseram que se surpreenderam com os resultados imediatos após o programa, porque esperavam que os resultados surgiriam com maior intervalo de tempo. Vimos uma redução nos sintomas de estresse pós-traumático, um aumento no bem-estar emocional e uma melhora nas atitudes em relação a Deus e a Bíblia, disse Johnson, um dos pesquisadores. Ou seja, botou esse povo para ler a Bíblia. Quando foi ver, o nível de ansiedade caiu. Diga glória a Deus por isso. Porque a palavra de Deus, ela não é uma história de carochinha, irmão. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui para ver se você dá glória a Deus. O único livro vivo que você vai ler na sua vida é isso aqui. Vivo. Todos os outros não são. Isso é vivo. Por quê? É o único livro que quando você lê, o autor está dentro de você. Ih, pensei que você ia dar um glória. É o único livro que você lê, e quando você está lendo, o autor está dentro de você, te explicando tudo. E quando você lê, isso aqui pula. E começa a fazer uma mudança. Percebe? A palavra de Deus
é insubstituível. Diga glória a Deus. Pode passar. E a gente finaliza com 1 Pedro 5, 6 a 11 que nós lemos no início. Finalizo com o início. Amém? Pedro está dizendo do 6 a 11. Eu coloquei 7 coisas que ele está dizendo ali nesses versículos. Primeiro, vamos abrir, não precisa projetar. Na sua Bíblia você acompanha comigo 1 Pedro. E eu vou mostrando para vocês isso. 1 Pedro 5, 6. Porque senão a gente sai. Deixa aí. Olha o que diz. 1 Pedro 5, 6. Amém? Qual é a primeira palavra que tem aí? Humilhai-vos. Você sabe o que Pedro está dizendo? Primeiro, irmão, pastor, mas é o 7, então não entendeu. A Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo, ela foi escrita como um texto. Uma coisa está ligada à outra. O que você lê antes está ligado ao que vem depois. Então, no versículo 6, ele está falando sobre como vencer a ansiedade no 7. E os outros estão ligados também a isso. Então, no versículo 6 ele está dizendo: humilhai-vos. Primeiro, seja humilde. Você quer vencer a ansiedade? Seja humilde. Por quê? Repito, porque tem gente que está ansioso porque ele não se contenta com o que tem. Não estou falando, irmão, de não querer conquistar mais. Estou falando de não se contentar a ponto de ficar ansioso. Eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo. E às vezes aquilo está fora do seu padrão. Então ele está dizendo: quer vencer a ansiedade? Aprenda a ser humilde, aprenda a se contentar com o que você tem. Aí ele continua dizendo assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tempo de quem? De Deus. Então ele está dizendo, em segundo lugar, saiba esperar as coisas certas no tempo certo. E qual é o tempo certo? De Deus. Ele está dizendo assim, ó, não é que Deus não vai te dar algumas coisas, mas algumas coisas Ele só vai te dar no tempo dele. Porque se Ele te der hoje, você perde, você joga fora, você estraga, você não vai valorizar. Então ele está dizendo: primeiro, seja humilde. Segundo, sabe esperar. Terceiro, já falei, já expliquei, não é colocar, é o quê? Por quê? Porque quando eu coloco, eu posso não confiar no que está do outro lado, mas quando eu jogo, eu lanço, é porque eu confio inteiramente em quem está do outro lado. Então a expressão que Pedro usa é lance. Então, terceira coisa, confiar. Quarto, aí ele continua dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quarto lugar, Deus já te mostrou que cuida de você. Quem pode dar glória a Deus? Deus já te mostrou. Então você pode vencer a ansiedade por isso. 5, vigie seus pensamentos e sentimentos. Vamos ver? Versículo 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então Pedro está falando de ansiedade. Depois ele diz: sede sóbrio e vigiai. Irmão, sobriedade é aqui, ó, na mente. Então o que ele está dizendo é: vigia teus pensamentos, porque se você não vigiar, os teus pensamentos se transformarão em sentimentos, e seus sentimentos podem se descontrolar, e o diabo se aproveitar disso. Número 6, existe um adversário ao seu derredor. No mesmo versículo ele fala: porque o adversário anda em derredor. Como é que funciona? Ele fica assim olhando a tua mente, ó. Ele não consegue penetrar e ler o que está lá, mas ele consegue ver as suas reações. E aí ele está vendo as suas reações, ele olha para a sua mente e diz assim: vou jogar essa seta. Partiu um espaço, e ele joga. Então você precisa vigiar. Número 7, resista firme na fé. Vamos ler? Versículo de número 9: ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Número 7, resista firme na fé, e saiba que você não é o único que enfrenta a adversidade. Você não precisa ficar achando: não, irmão, tem muita gente passando por luta bem pior do que a sua, e está dando mais glória a Deus do que você.
Tem gente que está desempregado, irmão, e está sendo despejado de casa. Tem gente que já foi e está debaixo de uma ponte. Tem gente que recebeu hoje um diagnóstico de uma doença terminal, dizendo que você só tem 3 meses de vida. Você está entendendo isso? Então você não precisa estar angustiado. Por quê? Versículo 10. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, oh glória, vos confirmará, vos fortificará, oh meu Deus, e vos estabelecerá. A Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Vamos ficar de pé. Diga pro irmão do lado: toma uma aguinha com açúcar, irmão, mas fique calmo. Fala para ele: toma uma aguinha com açúcar, mas fique calmo. Fala para ele: fique calmo, irmão. Fique calmo. Amém, irmão? Glórias. Amém. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E eu sei que você também precisa, querido irmão. Às vezes, por causa da ansiedade, a gente entra em negócio que não é para entrar. A gente faz aliança que não é para fazer. Às vezes, por causa da ansiedade, bota menos grave, não tá bom, ficou muito grave aqui, não sei o que houve aí. Às vezes, por causa da ansiedade, irmão, a gente autoriza o que não é para autorizar. Às vezes, a gente abre a porta para que não é para abrir. Quem está entendendo isso? Então, tenha muito cuidado com a ansiedade. Vou te contar um negócio. Desde 5 anos de idade, eu dizia que eu ia ser pastor. 5 anos. Eu não tinha ninguém na minha família, só minha mãe crente. E 5 anos eu já dizia isso. Aí, fui crescendo e tal. Cheguei aos 13, 14 anos. Aí eu não queria muito esse negócio de ser pastor tão cedo. Sabe como é, né? A gente começa a ter metas na vida e tal. Só que o ministério sempre me chamando, sempre me chamando. E aí, coisas deram muito erradas na minha vida. Muitas coisas erradas. Outras eu achei que deu certo. Enfim. E aí, eu me lembro que eu estava em Salvador. E eu entreguei currículo em tudo que foi lugar. Eu fiz provas de BGE. Eu fiz prova disso, prova daquilo. Irmãos, eu tinha tudo na mente. Quando eu cheguei na hora da prova, eu não lembrava de nada. Aí tudo dando errado. Por quê? Porque Deus tinha um plano para mim. Aí alguém disse assim: tem uma igreja no sertão da Bahia. Eu tinha 18 para 19 anos. No sertão da Bahia. E tá precisando de alguém lá. Você quer ser missionário na igreja? Eu já era evangelista, tinha sido separado evangelista. Eu disse: olha, eu estou aqui em Salvador há anos tentando, nada dá certo na minha vida. Então, igual o outro irmão falou, uma mão na frente, 2 atrás. Eu digo: se isso veio, é porque pode ser que Deus tenha um plano para mim, para eu ir lá desse apoio. E eu fui para o sertão da Bahia. Pensei que era outra coisa. Misericórdia. Nem água encanada tinha. Já contei aqui. A energia elétrica tinha chegado recente, porque nem energia tinha. A gente bebia água no pote. Banheiro era no mato. No mato. Marcos sabe, conheceu lá. Nesse período, às vezes você diz não para uma coisa que você acha que é ruim, Deus está preparando uma coisa boa. Eu disse sim, fui, fiquei lá. Aí eu pensando, o que vai ser da minha vida e tal. Eu me lembro que nessa mesma época eu estava orando a Deus para saber. Aí veio da parte do presidente da igreja: disse: olha, nós queremos consagrar você ao ministério pastoral. Irmão, desde 5 anos eu queria ser pastor, dizer que ia ser pastor. Passei um período, eu estava pastoreando, era evangelista, mas estava pastoreando a igreja. Eu estava cuidando de um monte de ovelha, fazendo a obra lá e tal, ganhando almas. Quando me veio a proposta,
eu já tinha aprendido com Deus algumas coisas. Você está pensando que eu disse sim? Eu disse, eu vou orar para saber o que Deus quer. Podia ter dito sim, né? Mas eu aprendi que a minha vontade, a minha ansiedade pode atrapalhar a voz de Deus. Aí eu comecei a orar. Eu disse, me dê uns dias para eu responder. Comecei a orar. E eu me lembro que um dia a gente foi fazer um culto num lugar bem longe. A gente andava uns 5, 6 quilômetros. Era bem longe mesmo, de noite. E aí vinha aqueles grupos de irmãos. De noite a gente vinha andando no estado de roça. Aí teve um momento que eu fiquei assim, né? Só assim caminhando. Eu disse assim, Senhor, faz tempo que eu estou te pedindo uma resposta. E no meu coração eu quero, mas eu não sei. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim. Aí, aliás, eu orei e falei, Senhor, eu quero, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de dizer sim. Aí Deus disse para mim, meu coração, você está pronto, receba. Você está pronto? Disse, sim, você está pronto. É o momento. Aí disse assim, aí no meu coração, por quê? Ele disse, porque o teu medo de receber prova que você está pronto. Disse, Senhor, como ele disse, porque o fato de você ter pedido dias para orar, o fato de você estar com medo significa que você leva muito a sério. E o fato de você levar muito a sério prova que você encara isso não como uma coisa comum, mas como algo que vai ser mudar, vai ser para sempre na sua vida, vai mudar a sua vida. E você não quer, por isso que você está com medo de dizer sim, porque você tem medo de dizer sim e de me desapontar. Então isso é a maior prova de que o momento chegou. A sua ansiedade não falou mais alto. Aí, irmão, eu peguei e liguei para a pastora e disse, Deus falou comigo. Ele disse que a hora é chegada. Eu estou com 36 anos hoje. Carinha de 18, eu sei, mas até hoje Deus tem me sustentado. Quanto tempo já passou? E cada dia que passa, eu tenho mais medo, temor de subir nesse altar, de pregar, porque eu sei a responsabilidade que é. Toda vez, irmão, que você for assumir algo, não deixa a sua ansiedade falar primeiro. Deixa a voz de Deus. Porque a voz de Deus, em um dia, Deus faz o que não fez em 10 anos. Se você for na sua ansiedade, você vai perder 10 anos da sua vida em algo que era para você ter dito ou não. Quando é Deus, você produz. Quando não é Deus, você luta e não sai do lugar. Por isso eu quero pedir a Deus hoje que te ajude a controlar teu coração. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não erra, Ele é claro. A tua ansiedade, quando fala, ela erra. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim. Deus Cuida de mim. Deus cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Pai querido, aqui tem muitas vidas que precisam da tua ajuda, assim como eu, que
nós possamos, Senhor, vencer toda ansiedade que está querendo tomar o controle da nossa mente, que toda síndrome do pânico, toda preocupação excessiva, toda enfermidade causada por isso, por esse mal, eu quero repreender agora toda pressão alta. Eu quero ordenar essa pressão que volte para o lugar. Ora, por favor, irmãos, não estou numa brincadeira, estou em algo espiritual. Ora comigo agora, guerreia comigo, em nome de Jesus. Que todo espírito que encontrou espaço na tua mente seja anulado nesta noite. Eu quero declarar paz sobre a tua mente, tranquilidade sobre o teu coração. Eu quero declarar que o medo não vai te dominar. Eu quero declarar que você vai aguardar o tempo de Deus. E se o tempo de Deus for hoje, Ele vai falar hoje contigo. Eu quero declarar sobre a tua mente a paz que excede todo o entendimento. Ele vai guardar o teu coração. Deus não vai te deixar envergonhado, mulher de Deus. Deus não vai te deixar envergonhado, homem de Deus. Deus vai cuidar de você. Se na vida não tem direção, cante. Eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. De mim, oh glória, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa E não amo. Canta bem forte. Não estou sozinho, Pois sei, Deus cuida de mim. Deus está aqui, irmãos. Em um mundo de ansiedade, quem tem paz. Em um mundo de ansiedade, quem tem paz é privilegiado. E você carrega dentro de você aquele que é chamado de príncipe da paz. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e está afastado da presença de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e não entregou sua vida a Jesus ainda. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Só você conhece Deus também. Mas se há alguém em nosso meio que está afastado do Senhor, algo te afastou da presença de Deus, e você precisa voltar hoje. Ou quem sabe você nunca fez uma aliança com Jesus e precisa fazer, gostaria de fazer. Eu quero te conhecer nessa noite. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Alguém nessa noite que quer fazer isso? Que quer tomar essa decisão? Eu tenho que fazer e te dar essa oportunidade, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então hoje é o dia, essa é a hora de você mudar de vida, de você tirar uma chave na sua história. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer isso. A gente apenas lança a rede. Se alguém em nosso meio que está afastado quiser voltar ou tomar essa decisão, eu quero orar por você hoje. Quero abençoar a sua vida. Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Alguém nesse lugar? Se tiver, basta fazer um sinal, ou sair do seu lugar e vir à frente, porque nós vamos te abençoar e você vai viver uma nova história. Amém? A igreja em oração, porque esse momento é um momento de guerra espiritual. Porque às vezes a pessoa quer,
mas algo trava, o medo. Às vezes, o amanhã pensando alguma coisa que ainda a pessoa nutre. Então, se houver, eu preciso orar por você ainda hoje, para Deus mudar a sua história. Aleluia. Está vindo ali a primeira alma. Glória a Jesus. Receba aí. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tantas. Eu preciso de uma irmã aqui ao lado dela, de caminhar contigo. Saudades do. Nunca deixe uma vida sozinha. O obreiro só sai quando botar uma irmã, entendeu? Os obreiros têm que aprender isso. Ou um irmão. Pai, eu sei que não mereço. Agora tá chegando. Não tenho pra onde ir. Quem quer voltar para a presença de Deus, abrace ela, irmã. Eu sinto tanta saudade. Bota a mão no ombro dela. De conversar contigo. Saudades. Bem baixinho. Saudades do meu pai. Eu vou voltar. Eu quero o amor Na casa do meu pai. e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Mais alguém? Às vezes, irmão, o adversário, ele bota assim na mente da pessoa: ah, você já aceitou uma vez, você vai de novo. Ah, você aceitou 2 vezes, você vai de novo. Vou de novo sim. Porque é melhor eu morrer tentando do que ficar com meu orgulho dizendo que eu não vou. Sabe que Deus está falando isso? Porque eu sei que tem mais alguém que Jesus está chamando aqui. O diabo está dizendo: você vai de novo se você não conseguir ficar. Não interessa, Deus não olha a minha força, Deus olha a minha vontade. Você está aqui hoje, Jesus está chamando você. Eu estou falando que o Espírito Santo está me dizendo. Temos uma vida preciosa, mas tem mais vida aqui. Que hoje Deus está te dando uma oportunidade. Mas não é comigo, é com você e Deus. É você e Deus, não tem nada a ver com isso. Minha missão é pregar. Mas você que está aí tem que tomar uma decisão. Ah, pastor, precisa disso? Precisa, porque a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aí tem gente que fala: mas eu já sou de Jesus. Então pronto, se você é de Jesus, você não vai ter problema em vir aqui na frente, que você já é de Jesus. Só oficializar. A criança, quando nasce, ela já existe, sim ou não? Mas ela precisa ser registrada, sim ou não? Então você precisa entender que tem coisas que precisam ser oficializadas no reino espiritual. Jesus está chamando alguém aqui, você que está aí. Temos uma vida preciosa. Graciele, aleluia. Oh Espírito Santo, você que está aí, sentado, resistindo ao Espírito Santo, ainda dá tempo, viu? A porta está aberta, a porta da graça. Aproveita, entra por ela, porque no dia que ela fechar não abre mais não. Amém, irmão? Hoje a salvação é para todos. E Graciele hoje está voltando para Jesus. Eu vou orar com ela. E se você que está aí tomar coragem, você vai vencer e vai vir aqui. Amém, Graciele? Eu quero orar com você. Bota a mão assim no seu coração. Bota a mão assim. Você vai repetir comigo, tá certo? Diga assim: Senhor Jesus, te peço perdão por ter me afastado de Ti.
Diga: nesta noite, Senhor, eu me arrependo e eu retorno para os teus braços, de onde nunca eu deveria ter saído. Diga: Pai amado, eu te entrego o meu coração, minha mente, minha vida. Faz morada em mim e faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai, eu quero confirmar, juntamente com a igreja, meu Pai, sobre a vida de Graciele, uma mudança de vida. Visita ela com o teu poder. Muda a história dela, escreve o nome dela no livro da vida, faz dela uma nova criatura. Enche ela com o Espírito Santo. Renova a mente e o coração. Ó Deus, vem fazer morada. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto eu pregava, Deus falou no meu coração, que Ele estava ali falando no seu coração, dizendo: eu estou pregando sua vida hoje, e eu te trouxe aqui para te curar dessa depressão, dessa ansiedade que quer tomar conta de você. Você vai vencer. Dê um abraço nela aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que toda palavra de maldição, de depressão contra a sua vida está sendo quebrada hoje. Deus apaga todo o mal e te renova e te restaura, em nome de Jesus. Amém. Leva ela ali, irmã. Leva ela ali para a gente pegar o contato. Levante suas mãos. Ó Deus, muito obrigado por tua presença. Nos leve em paz. Nos dá uma noite debaixo da tua glória, da tua graça. Continua, meu Pai, derramando as tuas bênçãos sem medidas. Assim como o Senhor protegeu na vida, protege na volta. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. Dá um aplauso de gratidão ao Senhor. A van tá aí para levar o pessoal do bosque, amém? Pessoal do bosque, dos parques aí. E se tiver